Ai, então você vai perdoar a gente. Ela tá lá embaixo cuidando dos meninos, fazendo o almoço, e ela falou que ela ia deixar o vídeo desligado, mas ela ia escutar. Dela depois. Eu tô aqui, ó. Tô só vendo e ouvindo mais que vendo. Ai, depois a gente quer te ver, porque para ter uma filha linda dessa, sério. Mamãe é bonitinha. Não sei qual é o estado que ela tá lá na cozinha. Eu tô só um pó aqui nesse frio da praia, viu? E a Fátima? Vou mostrar aqui. Ai, linda, olha que você vê, linda. Linda, mamãe. Obrigada. Tchau, meninas. Eu vou ficar ouvindo e fazendo lá, tá? Legal, querida. Prazer em te conhecer. Prazer. E a Fátima é a minha irmã de alma de Magdala. A gente estudou junto lá no Magdala, quase os 5 anos. E hoje ela é uma parceiraça, me ajuda com os meninos, trabalha comigo, e ela tá lá em São Paulo e eu tô aqui na praia. Muito bem. Já ouvi falar de você, Fátima. Fátima. Famosa. Muito bom. É que eu fiquei todos esses dias com a Ju no quarto, dividindo o quarto na viagem, né? Então, a gente divide coisas muito íntimas. Então... Sim, a André é a minha mana, né, mana? Exato, só fala dela. Eu não tive com a Ju no quarto, mas a gente dividiu muitas igrejas. Outro dia fui a Diamantina, gente, achei um vitral de Maria Madalena, que eu fiquei impressionada. E aí eu entrei na igreja, cadê a Ju, gente? Porque foi a primeira igreja que eu entrei. Faltava eu. Olha só, tá vendo? É isso mesmo. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. De verdade mesmo, não é para puxar saco. Bom, então eu vou começar. Eu vou passar uns slides que eu fiz. Não vou ficar vendo muito vocês. Bem-vinda, Amanda. E aí, se vocês precisarem falar comigo, vocês falam, porque eu não vou ver vocês, mas em um momento específico eu volto aqui para eu escutar vocês também, né? Porque não é uma troca mesmo. Peraí, que a pessoa é um pouco só lenta, eu sou meio aqui. Então vamos lá, já vai começar a passar num lugar que não é para passar, né? Mas tá tudo certo. Eu até fechei a câmera porque os gatos, eu chego em casa, as gatas ficam tudo correndo atrás de mim aqui. Eu sei como é que é. Os meus são os cachorrinhos, mas eles estão tudo lá embaixo. Vamos lá, tá todo mundo vendo? Sim. Uhum. Então tá bom. Então, a ideia hoje é bem falar o que exatamente é a frequência, né? Mami, você precisa desligar o seu microfone. Acho que é só o seu que tá ligado ainda. Obrigada, amore. E aí, a gente ouve muito falar, né? A frequência de Madalena, a energia de Madalena. Aí a gente, eu escuto, eu tenho interesse, eu quero saber. Mas eu queria meio que colocar na prática, como é que a gente pode colocar na vida, no dia a dia, essa frequência? O que exatamente é, né? Eu gostaria muito de facilitar, mas não é fácil. Então, eu não estou aqui dizendo assim, nossa, é super simples, é só você falar, não é, porque, claro que vai mexer com muitas questões que a gente já meio que imagina quais sejam, né, e que depende, sim, de um certo esforço. Ela não é natural, ela não acontece naturalmente, apesar de ela estar naturalmente entre a gente, né? A energia, a frequência, ela é simples e para todo mundo. A dificuldade é a gente escutar essa frequência e se conectar a ela. Mas eu tentei fazer como se fosse matemática, sabe? Assim, tipo, para a gente entender mesmo como é que funciona o negócio. Então, antes de eu começar dizendo o que é, o que não é, eu queria só pedir para que a gente respirasse bem fundo, e tanto o ar quanto todo o prana que está em volta de vocês, e né, para a gente ter essa conexão. A gente não está junta fisicamente, mas na verdade, quando a gente coloca essa frequência num propósito comum, todo mundo pensando e sentindo esse propósito, a gente acaba meio que trocando todo mundo a mesma sintonia, a mesma sensação. E então, Fábio, desliga seu microfone, por favor, meu bem, senão vai ficar fazendo eco aqui.
Tem cerca de 250 famílias morando em 5 localidades. Será que eu consigo? Então, eu pensei em colocar essa música para a gente escutar, mas aí eu achei que podia quebrar um pouco uma sintonia aqui, porque cada um tem um ritmo, cada um tem, né? Então eu trouxe só a letra dela, mas depois, se vocês quiserem ouvir, ela é muito, eu gosto muito, ela é mais agitadinha, não é tão calminha, mas os versos dessa música diz, né? Somos ciganos do espaço, viajando por planetas. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Nós nos espalhamos por diversos mundos, escutamos histórias e aprendemos muito. E então, quando estamos prontos, nós nos encontramos. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, nos reencontrar. Por diversos mundos nos espalhamos, vivemos aventuras e deixamos um pouco de nós em cada lugar. Quando cansamos, voltamos para a nossa estrela, fazendo festa, fazendo fogueira. Mas quando chega a hora, voltamos a nos separar. E quando estamos prontos, ousamos a nos encontrar. Toda vez que eu escuto essa música, eu super me emociono, porque eu acho que é exatamente isso. É isso que eu acredito. Sem me apegar em nenhum tipo de religião, em nenhum tipo de dogma, e a gente vai falar bastante disso hoje, eu acho que é exatamente isso. Independente de como funciona ou como deixa de funcionar, se a gente for pensar só na parte científica da coisa, ou se a gente for pegar alguma espiritualidade aí que a gente sente, alguma intuição, eu acho que é exatamente isso que acontece, né? Então, bem-vindas, vocês que estão aqui ao vivo, muitíssimo obrigada, é uma honra imensa trocar com vocês, tanto a energia, quanto a frequência, quanto ver a carinha de vocês, e para quem vai depois assistir, que também muito obrigada pela confiança, né, porque a gente sabe que não é qualquer coisa você falar na frente de todo mundo assim. Então, para quem não me conhece, sou a Juliana, né? Aqui nessa existência, eu fiz direito, trabalhei com um monte de mulheres e famílias e gestantes, trabalhei com bebês, sou terapeuta, trabalho com isso, trabalho com florais, cristais, e trabalho também com grupos e individualmente. Fui portal para 2 crianças lindas que estão aqui hoje, lá embaixo, por enquanto em silêncio, mas pode ser que eles deem o ar da graça daqui a pouco, de 11 e 8 anos, Pedro e Gael, e vivo com meu companheiro de caminhada há 16 anos. Atualmente eu estudo e divulgo a frequência da Maria Madalena, que descobri morar dentro de mim, e espero que todo mundo entenda que também está dentro de cada um. E aí, eu fiz um roteirinho aqui, para eu não passar o slide antes para não dar spoiler, sabe? Então, vamos lá. Isso aí. Quando a gente fala de frequência de Madalena, muita gente sabe que Madalena é uma figura muito polêmica, né? Então, tem todas as... Quem é Maria Madalena? Cada religião vai falar uma coisa, cada cultura vai falar uma coisa, e, ultimamente, eu que tenho escutado muito, porque também estou ligada nesse tema, venho estudando dentro dos livros que me chegaram, meio que por acaso. Eu estudo muito os registros akáshicos, os livros escritos por autores que entram nessa frequência, né, dos akashas, mas eu também tenho lido e estudado bastante história, bastante religião, tanto os evangelhos gnósticos, que estão fora da Bíblia, né, quanto os bíblicos mesmo. A gente tem muito pouco sobre Maria Madalena. Nos que não estão na Bíblia, a gente tem mais, inclusive, a gente tem um evangelho de Maria Madalena, né, assinado por ela. Não que ela tenha escrito, mas a gente entende que foi os ensinamentos dela que estão contidos ali naquele livro. É o livro mais danificado, que mais falta páginas, de todos que foram encontrados, e ouso eu ter aqui o meu conceito do porquê que isso acontece, mas não é o momento de trocar essa informação. Eu queria só assim, né? E o que é a frequência de Madalena?
Então, dentro de um dos livros dos registros acásticos, o livro que eu acho mais poético, o mais bonito, a forma que a autora escreve, é muito poético mesmo. Para mim, soa como música. Eu tiro muitas informações e muitas intuições mesmo desse livro. Eu lendo ele, me vem muitas coisas e eu sempre crio várias. Isso eu preciso colocar em algum lugar, isso eu preciso contar para alguém, isso eu vou mandar para alguém. Ontem mesmo, conversando com a Tânia, eu lembrei que lá no quarto com a Andréia, eu li um capítulo inteiro para ela, ela até falou, parece historinha para dormir e tal. E é isso mesmo, porque ela é muito poeta, assim. E então, eu peguei a apresentação que, para a autora, a própria Madalena faz, né? Então, ela diz assim, eu sou a energia da transformação que existe em você quando você se deixa levar pela mudança. Sou a frequência crística intrínseca no seu DNA. Sou a vibração da união que no seu coração pensante cria a integração da sua própria vida. Eu sou você, aquela parte de você esquecida e escondida durante séculos pelo poder do oculto. Sou a energia do equilíbrio, a frequência da união, a vibração da transformação. Venho até você para te lembrar quem você é e não quem eu sou. Venho para unir e não para substituir. Não venho substituir Deus e Exu ou qualquer outra divindade. Eu sou a energia da união, sou a frequência do amor por si mesmo. E aí, eu sempre me arrepio muito quando eu leio esse livro, é algo que não dá para eu ler assim numa... vou ler aqui um pouquinho. Não, eu preciso estar sempre muito inspirada, porque realmente é muito visceral para mim, né? Porque a gente fica buscando sempre um significado, né? Quem era a Madalena, onde ela morou, onde ela viveu, se ela arrepia muito, né, Gil? E ela diz assim, então, tá tudo lá dentro, né? Então, a Madalena que ressoa para mim não é a mesma Madalena que ressoa para você, para a Ângela, para a Andréa, para a Ju. Não é, porque vai depender de todo o seu repertório de ser humano para ela reverberar em determinados pontos dentro de você, né? E aí, em alguns trechos, ela diz assim, né, desse texto, a transformação quando se deixa levar para a mudança. Ela é essa transformação. E essa é a Madalena que eu passei quase 15, 20 anos vivendo, né? Porque quando eu entrei no centro, na instituição que eu trabalhei, até agora, a ideia lá era fazer a minha transformação, né? A minha mudança, a minha reforma interior. E a Maria de Magdala, como a gente chama lá, ela é a patrona da casa, né? Então, ela era a mulher, a força, a energia que encabeçava toda essa transformação, toda essa mudança que a gente queria fazer. Então, quando eu leio que sou a energia da transformação que existe em você, quando você se deixa levar pela mudança, e essa frase me remete a essa Juliana, que tem essa Madalena dentro durante quase que toda a minha vida madura, digamos assim. Eu entrei no centro, eu tinha uns 19, 20 anos e estou até hoje lá com 47. Então, eu vivi essa transformação. E realmente, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. E ela diz também que ela é a frequência crística intrínseca no seu DNA. Ou seja, a gente tem dentro da gente, misturado com a nossa essência, essa frequência crística, que também é a frequência de Madalena, né? Em um momento específico, talvez não hoje, eu quero abordar essa questão do feminino e do masculino, se realmente houve um casamento, se não houve um casamento, ou o que significa isso energeticamente falando, né? Mas fato é que a gente precisa começar a olhar para o Cristo dentro da gente, né? E aí eu acho que nesse pedaço é isso, né? É algo que está assim, porque a gente vive isso constantemente, então já faz parte das nossas células, né?
E eu gosto muito dessa união no coração pensante, que, ai meu Deus, o meu marido ele sempre faz isso. Ele quer participar, sabe? Aí ele me chama bem na hora que eu tô aqui ao vivo, mas tudo bem, já tirei ele. Quando ela diz isso, né? Eu sou a vibração da união, que no seu coração pensante cria a integração da sua própria vida. Porque a gente não sabe sentir. A gente tem muita dificuldade de sentir, de identificar que tipo de sentimento é esse. E quando eu falo, o sagrado masculino se manifestando, exatamente. E nem me incomoda mais, olha, estou equilibrando o meu masculino também. E aí, eu acho incrível, porque quando a gente fala de coração pensante, a gente está falando de um coração que entende o sentimento que ele está tendo, né? Então, não é mais uma reação, e sim uma ação. Eu acho muito lindo isso. E ela diz que é a parte escondida de você, né? Aquela parte que você escondeu durante muito tempo, né? E a energia do equilíbrio. E aí a gente está falando de feminino e masculino, sim, porque todos nós temos, né? Essas duas polaridades, que na verdade não são polaridades só, porque é um conceito que eu venho criando comigo, eu ainda não tenho uma definição, mas a gente não é tudo masculino e tudo feminino, porque tem um caminho que se traça entre o muito masculino e o muito feminino, né? Então é que nem a temperatura, se a gente pensar num termômetro desses de tirar febre, a gente coloca ele está numa marcação média, porque ele não vai para o mínimo, né? Porque já tem uma temperatura dele, e ele vai até um determinado momento, mas ele poderia ir mais. Então, é essa medição que você tem do totalmente para um lado e do totalmente para o outro, mas você tem todo o caminho do meio para traçar, né? Então, esse é o equilíbrio mesmo, né? A frequência da união e a energia, essa energia, né, que ela fala é incrível. E aí, quando ela fala, eu venho para unir e não para substituir, eu acho que essa frequência vem para lembrar mesmo a gente que o divino está dentro da gente. Porque a gente, principalmente aqui no Ocidente, a nossa cultura, ela nos fez acreditar por séculos e séculos e séculos que a gente é menos, o divino é muito mais, ele está lá fora e a gente não vai alcançar. A gente vai em direção a esse divino, a gente vai em busca desse divino, mas ele não é, nunca será, né? Nós não somos e nunca seremos. E eu acho que essa energia vem para dizer, não, é possível sim. Cada um tem a sua divindade. Isso não significa sua crença, mas significa sua potência e a sua importância no coletivo, né? Você individualmente é uma pessoa, mas sem o coletivo você não é. Então, você é tudo e todos ao mesmo tempo. Então, eu acho incrível quando ela diz isso, né? Então, eu sou a energia da união e a frequência do amor por si mesma. Aqui eu acho que é o grande ponto. O grande ponto. Para mim, se a gente conseguisse, sim, acreditar nisso com todo o nosso coração, a gente não teria dúvida de mais nada, né? Porque quando ela fala do amor por si mesma, ela está falando de amor próprio, né? O amor que eu sinto por mim. E eu não posso amar algo que eu não conheço. Não tem como, porque o amor sem conhecimento, ele é idealização, né? Então, quando você conhece uma pessoa e você se apaixona por essa pessoa e você tem um relacionamento com essa pessoa, nós costumamos dizer que, no começo era diferente, a pessoa foi mudando ao longo do tempo, e na verdade era a nossa visão, né, idealizadora de uma certa situação, de uma pessoa que a gente gostaria que fosse, e a gente vai descobrindo com o passar do tempo, quando a gente junta as escovinhas de dente, acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme, muitas vezes com aquela pessoa, você conhece ela mais a fundo. E aí você pode saber se você ama ou se você não ama, né? Então, muitos relacionamentos começam
numa paixão, e aí você vai, se envolve, e de repente você fala, caramba, não tem nada a ver, o que eu estou fazendo com essa pessoa, ou por que eu saí com ele hoje, ou com ela hoje e tal, porque você não conhecia, era algo que você esperava que fosse, mas que não é. Então, eu acho que essa questão do amor por nós mesmos, e a frequência de Madalena, ela vem assim, primeiro ela grita por um autoconhecimento. Eu não consigo amar a mim se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei se tudo isso que eu sinto é meu mesmo, ou se é de fora, por que eu sinto essas coisas? Será que é meu sentimento, ou será que isso é emprestado de uma cultura, de uma família, de uma legitimação, de uma necessidade? A gente não sabe, né? Então, eu vejo que quando ela diz do amor por si mesma, ela está dizendo que sim, que é o amor próprio, né? Então, se eu fosse ser bem resumida no que eu entendo que é a frequência de Madalena, ela seria assim uma chama, uma luz, uma faísca, uma fagulha que mostra para mim aquilo que eu realmente sou, né? Ou pelo menos me dá sinais. Ela me dá sinais quando eu não estou muito satisfeita. Eu me sinto na obrigação de parar para me escutar, porque eu não posso colocar a vontade do outro, o pensamento do outro, a certeza do outro, na frente da minha certeza e do meu gostar, do meu querer, do meu ser, né? Então, o amor próprio, ele nasce quando eu reconheço quem eu sou, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas dificuldades e com todas as minhas qualidades também. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai perceber como é difícil a gente se elogiar, a gente ver qualidades na gente, porque a gente cresceu ouvindo que era arrogância você ver você melhor do que o outro, né? E eu acho que existe sim uma arrogância de se achar melhor do que o outro, mas ela não é o mesmo sentimento de quando você reconhece em você uma qualidade. Porque quando eu reconheço em mim uma qualidade, eu não estou fazendo nada além do que me reconhecer, me conhecer mais a fundo. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Existe uma diferença que é tênue e é uma preocupação que eu tenho de falar as coisas que eu penso, para não parecer assim, a partir de agora, seja o que você quer ser e seja. E aí você vai passar por cima de um monte de gente, porque às vezes a gente quer ser, mas a gente ainda não tem essa habilidade, né, de expressar o que a gente é com delicadeza, que a gente ainda vai chegar nesse tópico aí que eu gosto muito, que é muito polêmico também. Mas então, desse estudo que eu fiz, de um livro, que depois eu mostro para vocês, que é o meu livro da vida, por enquanto. Eu sempre tenho livros da vida, mas esse aqui realmente ele está me ganhando muito, muito. Então, desse trecho do livro que fala sobre o princípio de Miriam, o nome do capítulo é o princípio de Miriam. Miriam, para quem não conhece essa nominação, Maria Madalena, é conhecida como Miriam, também, assim como Jesus e Yeshua. Então, nos livros de registros acásticos, a gente sempre vai ouvir falar de Madalena como Miriam, ou aquela que veio de Magdala, enfim. Então, ele fala desses 3 pilares, né? Então, como é que a gente enxerga essa frequência? Então, primeiro, entendendo que o feminino é sagrado, mas ele precisa caminhar ao lado de um masculino saudável, né? Um feminino sagrado, ele não pode passar por cima do masculino e ignorar que o masculino exista para se sobressair, porque daí ele não é sagrado, ele está desequilibrado, porque a gente precisa ter o contraponto sempre, em todas as situações. Outra coisa que eu entendo é que eu escrevo a minha história, né? Existe destino, karma, ou o que quer que seja, eu acredito que sim. Mas mesmo dentro dessas situações em que é impossível eu não passar, eu escolho como eu quero passar essa situação, né? E não me entrego porque Deus quis. Eu acho que esse porque Deus quis é algo tão
estão na zona de conforto, né? Estão é isso, e então eu acho que, cara, eu escrevo a minha história, foi Deus que quis, tá? Mas e aí, o que eu faço com isso? Porque eu tenho certeza que ele não queria que eu ficasse lá me lamentando, ou enfim. Apesar disso, quando eu escrevo a minha história, eu também me torno responsável pela edição desse livro, né? Não é acima de qualquer coisa. E que o sagrado está dentro da gente. Isso eu acho que é muito importante, porque a gente cresceu, ouviu a vida inteira, por séculos e séculos e milênios, que o sagrado estava fora. É um tipo de controle que quem está do lado de fora exerce, né, em cima da gente. E eu acho que quando a gente fala da frequência de Miriam, ainda que a gente não consiga entender nada, porque está muito longe da gente entender, este ponto é importante, né? Para quem é mais religioso, que já estudou a Bíblia, os evangelhos, ou mesmo no Espiritismo, o Espiritismo fala que a terceira revelação, a volta de Cristo, é o Espiritismo, o Espírito de verdade, e que Jesus dizia que ele ia voltar, e eu entendo, por essas leituras e por outros meios que eu, aos poucos, venho trazendo para vocês, é que essa volta, né, dessa energia, dessa frequência crística, é o exercer essa energia, e não ficar esperando ela salvar, mas ela está dentro da gente, essa força, essa potência está dentro da gente. Então, nós tivemos aí 2000 anos para escutar o ensinamento do Cristo, o ensinamento do amor, e agora a gente precisa fazer, a gente precisa colocar em prática esse Cristo, que a gente já conhece tanto, que a gente já ouviu tanto, que a gente já rezou tanto, que a gente já leu tanto, mas agora vamos fazer aquilo que ele falou para fazer, né? Porque senão a gente fica esperando estar pronto. Tem um pedaço do livro muito duro, porque ele diz assim, é uma arrogância, é um ego, você ficar esperando estar pronto para fazer aquilo que você já sabe que tem que ser feito. Né? Então, a gente se achar que, mas é que eu não tenho tanto dinheiro, então eu não vou ajudar. Mas eu não tenho tanto conhecimento, então eu não vou ajudar. Não importa, mas você precisa praticar o Jesus, o Cristo, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E como é que você faz isso? Né? É a pergunta de milhões, né? Como é que a gente faz para exercitar essa frequência, né? Então, se a gente for levar em consideração o primeiro pilar, né, que não existe um feminino sagrado sem um masculino curado ou equilibrado, eu entendo, tem essa frase que está em aspas, eu tirei desse livro, né? Então, ele diz assim, enquanto o fogo da mulher não for desejado pela consciência do homem, essa última será órfã da metade de si mesma. E aí, por que está falando isso no trecho do livro? Né? Está dizendo o seguinte, que nós tivemos uma cultura desequilibrada, né? Um patriarcado, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, que está muito claro para a gente, que não está bom, que não é legal isso, né? Mas a pergunta, né, que eu fiz, assim, será que é uma pergunta de uma discussão, psicologia fala muito disso, enfim, né, se a gente realmente é produto do meio ou se a gente modifica o meio, quem que muda quem, né? E eu não vou entrar nesse cerne dos estudos, porque não tenho essa qualificadora para falar sobre isso, mas nós fomos forjados por um molde patriarcal, principalmente aqui no Brasil. Estou falando aqui, né, da nossa cultura judaico-cristã no Brasil e tal, em outras também, mas especificamente aqui. Então, nós crescemos ouvindo coisas que sempre nos limitaram demais, né? Então, o livro diz isso, nós crescemos num sistema binário e simplista. Então, é assim, se você não é verde, se é azul, se você não gosta de quente porque você gosta do frio, então se você me perguntar, você gosta do inverno? Eu digo não. E aí a pessoa vai dizer, ela gosta do verão. Mas eu não disse que eu gosto do verão, eu só disse que eu não gosto do inverno, né? Ou a gente pode levar isso para a política, a gente pode levar isso para qualquer coisa, né? E aí o que eu entendo é que nós somos muito mais do que só duas opções. Nós estamos muito mais do que entre o positivo e o negativo, o bem e o ruim,
porque eu não sou toda boa, mas eu também não sou toda má. E eu não sou toda feminina, mas eu também não sou toda masculina. E a gente precisa deixar essa... Agora vamos cortar a grama aqui embaixo. Vocês estão escutando o cortador de grama? Não? Então tá. Só eu que escuto. A gente aprendeu dessa forma e a gente age também dessa forma. Então, o que a gente vê muito, 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 muito são mulheres agindo pelo pensamento patriarcal, porque nós aprendemos a ser dessa forma. Nós não aprendemos a ser de outra forma, né? Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio dessa frequência é perceber que isso existe. Perceber quando o que eu estou falando não é meu. Quando o que eu estou falando é daquilo que eu já escutei antes. E que eu fui corrigida. Quando eu quis ser eu, alguém veio e me corrigiu. Essa pessoa que me corrigiu pode ser minha mãe, meu pai, pode ser a minha escola, pode ser o lugar onde eu trabalho, pode ser qualquer coisa. Mas, nesse momento, a gente tem uma liberdade que nós nunca tivemos, que é de questionar, que é de dizer assim, será que eu ainda preciso fazer desse jeito? Será que eu ainda vou... Eu vou dar um exemplo bem bobinho, mas não é bobinho para mim que não tem chefe, né? Mas, por exemplo, será que eu preciso mesmo marcar uma reunião quando eu estou menstruada? Se eu sei que quando eu estou menstruada eu estou um saco? Eu não preciso mais fazer isso, né? Eu posso me autoconhecer. Só que a gente nem lembra disso. A grande, imensa maioria das pessoas... Eu estou conversando aqui com pessoas que têm um interesse sobre esse tema, né? Então, muito provavelmente, nós sabemos como o nosso corpo funciona e tal, mas a grande maioria das pessoas que estão vivendo aquela vida louca de acordar, trabalhar, deitar, isso aqui, elas nem param para pensar e para se olhar e para se sentir, saber se tem, se não tem, porque não tem nem esse questionamento. É assim porque a maioria faz, né? E se a gente for na nossa sociedade pensar, a gente faz porque a maioria faz, a gente vai estar sempre fazendo algo desse sistema simplista, binário e patriarcal, porque a maioria é forjada por esse sistema que dita que as regras são dessa forma. Então, é muito delicado, é um tema polêmico, porque não é para ir contra e nem a favor de nada, é só para entender que todos nós, homens e mulheres, somos feitos de princípios femininos e masculinos, e a gente precisa trabalhar isso, e a gente precisa olhar para isso. A transformação, ela vai vir depois da gente entender que existe. Primeiro, a gente precisa entender que existe. Então, esse é o primeiro pilar, né? Então, a gente tem um masculino e um feminino trabalhando dentro da gente o tempo todo. E a gente tem uma força mais feminina ou mais masculina, dependendo da situação ou da personalidade. Eu vou utilizar essa palavra leigamente, tá? E aí, tem uns punilaminhos querendo voar aqui. E aí, a pergunta, eu vou parar um pouquinho agora a apresentação para eu ouvir vocês um pouquinho, se vocês quiserem falar, claro. Mas a pergunta que eu faço é essa. Sugestão de como quebrar com esse sistema que faz com que a gente pense como todo mundo e que ousar questionar, às vezes, não é muito bem-vindo. Como é que a gente pode fazer? O que a gente poderia... Né, alguém ousa dizer alguma coisa aqui, de como é que a gente pode quebrar com esse sistema que diz, por exemplo, que, enfim, é a mulher que tem que cuidar dos filhos, embora hoje a gente tenha um olhar para isso, mas a situação ainda continua, né? A grande maioria ainda enxerga o mundo de uma forma mais patriarcal, digamos assim, para a gente não usar temas polêmicos. Alguém queria falar alguma coisa? Vai, Ângela, vai. Eu acho que um ponto importante, e é um desafio muito grande, porque muitas de nós, justamente por conta, né, desse patriarcado, dessa imposição, temos uma necessidade muito grande de aprovação externa, e aí,
precisarmos dessa aceitação, a gente acaba se expondo a uma série de situações, né, que nos diminuem e que levam a gente para longe da nossa verdadeira essência. Então, praticar a autoaceitação, porque é complicado, nós normalmente somos nossos maiores críticos, né? Nossas maiores críticas somos nós mesmos. Mas, então, exercitar a autoaprovação e cada vez mais conseguir se libertar dessa necessidade de aprovação do outro é um grande passo. Exatamente. Dé, complemente. Eu acho que eu pessoalmente estou acho que num estágio um pouco anterior ao da Ângela, né? Eu acho que esse processo, esse chamado que eu recebi de Maria Madalena, me levou muito para esse lugar, né, de me conhecer, de entender, até porque eu acho que às vezes a gente nem alcança o que está incutido nas nossas células, assim, o que está meio que, está naquela pré-programação que está no subconsciente, e que a gente no dia a dia acaba agindo, né? A gente talvez sinta um desconforto, alguma coisa que não faça sentido, né? Tem algumas coisas que são literais, que são claras e que a gente contesta e que tá super tudo bem, né? Mas tem muitas coisas que acho que acontecem, né, no nosso entorno que a gente nem se dá conta de quanto aquilo não dialoga de forma nenhuma com a nossa essência, com a nossa identidade, e a gente continua vivendo aquilo, participando daquilo, sem entender que você pode dizer não, né? Aquilo não faz mais sentido para mim, aquilo não me faz bem, né? E que eu vou seguir um outro caminho, né? Então, acho que eu estou muito feliz nessa conexão com Maria Madalena, porque ela está me levando para esse lugar de me conhecer melhor, de entender quem eu sou, o que é verdade para mim, que pode ser não ser verdade para mais ninguém está no meu entorno, mas que o que ressoa no meu coração super forte, e respeitar essa verdade, sabe? Entender isso primeiro, e aí eu começar a entender nessa relação com o outro, com o externo, aquilo que dialoga comigo, né? Que é muito que eu acho que Maria Madalena me ensina, assim, todos os dias tem me ensinado, né? Que eu acho que eu sou uma grande aprendiz, assim, estou bem nesse começo dessa jornada, desse caminho, e tem sido um processo muito especial. Mas aí, André, é só complementar que você não está um passo antes de mim, tá? Porque essa questão, eu pelo menos vejo assim, autoconhecimento é para a vida, né? Porque quando a gente tira uma camada da cebola, aparecem outras, né? É a questão de conhecer as nossas células, como elas reagem às programações que a gente está, né, submetido. Esse é um aprendizado de vida, realmente. E eu acho que a cada passo, quando a gente se dispõe ao autoconhecimento, a cada passo que a gente dá, a gente também levar junto com isso a aceitação, porque muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que a gente não gosta muito na gente, né? Uhum. Então, todos nós somos, né? A Lu falou aí, não somos, não existe só a dualidade, entre o branco e o preto existem pelo menos 50 tons de cinza, mas muitas vezes, quando a gente se depara com as nossas sombras, é complicado, né? Então, assim, eu acho que assumir essa postura de estou buscando o meu autoconhecimento, e junto com isso estou buscando a cada dia me aceitar um pouquinho mais, é um grande aprendizado, e a gente pode, com a frequência de Madalena, com a força dela, né, com o que a gente conhece da história dela e o que a gente intui de uma forma ou de outra, usar essa energia, essa frequência para fazer esse caminho, essa jornada. Perfeito, maravilhoso. Obrigada. Mas alguém quer falar? É bom escutar vocês. É muito melhor do que escutar esse moço cortando a grama aqui embaixo. Muito bom. Bom, eu vou falar então, mas se alguém quiser, me parem, tá? Eu acho que é esse ponto, né, o tanto que a gente gasta de energia para fazer aquilo que a gente acha que o outro espera da gente,
né? Talvez a gente já tivesse construído aí várias hidrelétricas, né? Com essa energia, porque como a gente é muito mais duro com a gente do que com o outro, muito mais. Né? Então, a gente perdoa o outro, mas a gente não se perdoa, a gente entende o outro, mas a gente não se entende. E eu acho que nós vivemos muito, muito tempo numa caixa onde olhar para dentro parecia ser egoísmo. Nós escutamos isso durante muitos e muitos e muitos anos, né? Então, quando você escuta o primeiro pedaço é para visita, é uma cortesia, não é uma obrigação, sabe? Não é assim, é o primeiro pedaço da comida porque você é educada, mas o resto da vida toda não é bem assim. Né? Então a gente vai para os lugares que a gente não quer, a gente usa as roupas que a gente não quer, a gente trabalha para pessoas que a gente não quer e a gente acredita que a gente precisa fazer isso, que esse é o certo, né? Então eu vejo assim pessoas que trabalham a vida inteira no emprego que não gostam e passam a vida inteira reclamando porque não tem outra opção, outra oportunidade. Mas será que é só uma questão de opção ou oportunidade? É claro que existem muitas questões, né, de desnível social, de diferença de classe. Eu sempre gosto de lembrar que eu sempre falo de um lugar de privilégios total, absoluto. Eu sei que eu tenho, sim, um privilégio muito grande por muitos motivos. Mas, justamente por isso que eu me sinto tão na obrigação de trazer alguma coisa, alguma modificação, no mínimo, para que a gente possa pensar numa mudança para a gente, para cada um de nós. Porque quando eu me coloco nesse lugar, né? Não tenho outro jeito, porque emprego é difícil, porque eu não. Aí, quantas das outras coisas você se coloca? Porque eu não tenho qualificação, porque eu nunca conseguiria nada melhor. Essas crenças que também te derrubam e te deixam para baixo, também te fazem ficar nesse emprego que você não gosta, com essa pessoa que você não gosta. E você não vai olhar para o ponto específico, que é, por que eu acho que eu não consigo trabalhar em outro lugar? Será que é verdade mesmo? Eu olhando para mim e vendo que eu não tenho a mesma condição, porque eu não tenho condição intelectual, emocional, enfim, física, ou alguém falou para mim que eu não teria condição de ser melhor, de ser maior, e eu acreditei nessa história, eu comprei essa ideia, né? Porque não é só pessoal, é cultural e social, né? Então, um governo. Estou falando, de 2.000 anos atrás, tá? Para a gente não suscitar nenhum tipo de polêmica de governo, de religião, não é esse o ponto. Mas uma pessoa que está no poder sempre vai querer que você se sinta menos para que ela possa te controlar. E isso num milhão de pessoas, mais ainda, numa escala maior, né? Porque senão perco o controle e ele vai tomar o meu poder. Essa é a grande questão. Né? Eu preciso manter o meu poder, porque senão alguém vai tomar o poder e eu vou ficar embaixo, essa pessoa vai ficar em cima. E o que a frequência de Madalena fala é exatamente esse o ponto. Ela chama isso de princípio de Roma, e ela diz assim, na verdade quem diz é Jesus, tá? Não é a Madalena nem a frequência, no livro é uma conversa com Yeshua, e ele diz isso. Ele está passando com os discípulos dele por um lugar, e tem os zelotes estão ali, e eles estão ali querendo encontrar mesmo com Jesus, e dizer para ele assim, escuta, você não vai ser o rei, você não vai ser o cara que vai mudar tudo isso aí, então, tô aqui, a gente vai ser o seu exército, vamos lá, você não precisa brigar, eu brigo por você, você só vai lá na frente, eu derrubo todo mundo, e você toma o poder. Simples assim. A gente tem força para isso. E aí Jesus fala, então, crianças, sentem aí que a gente agora vai conversar. Não é bem por aí o negócio. E aí ele fala, se você quer tomar o poder de Roma, você vai ser Roma. Só que você vai ter outro nome, mas você vai ser a mesma coisa, porque para você se manter no poder, você vai ter que escravizar os caras, você vai ter que chicotear os caras, você vai ter que matar um monte deles, você vai ter que fazer uma série de coisas que, na verdade, você está dizendo que o que ele está fazendo está errado, você quer fazer a mesma coisa que ele. Então, é nesse ponto que a gente percebe como é difícil você quebrar uma história patriarcal de desequilíbrio, querendo se tornar mais forte do que essa história. Não é aqui que a gente vai trabalhar. É em outro lugar. É de uma outra forma. É aí que entra a frequência, a tal da frequência de Miriam, o princípio de Miriam. Né? Como é que a gente quebra esse modelo sem se tornar esse modelo?
Porque muitas vezes o que acontece é, deixa que eu não preciso de ninguém, pode deixar que eu me resolva. Ah, mulher, não preciso de homem nenhum, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer. Gente, mas não é isso que eles faziam também? Não preciso de você para nada, eu me resolvo, eu me decido, eu me resolvo. Não é esse o lugar que a frequência de Miriam sugere que a gente tome, né? Deixa eu ver o que fala aqui mais os meus slidezinhos para eu não me perder, porque eu gosto de conversar, e aí daqui a pouco eu estou contando uma história que não tem nada a ver. Então, é isso mesmo. Então, o princípio de Roma. Então, ela diz assim, isso está no texto, tá? Toda força que tenta tomar o lugar de outra força, apoiando em mecanismos análogos, né, parecidos com essa força, ela nunca vai estar num lugar ok. Sempre vai estar em desequilíbrio também, né? Então, ele diz assim, ó, o princípio feminino, ele não é adocicado. Ele vem para romper padrões e desestabilizar. Mas ele é construtivo, né? Então, todos os capítulos desse livro que eu adoro, que é A Nova Consciência de Maria Madalena, que eu não tenho ele físico aqui, senão eu mostraria a capa para vocês. Mas ele sempre, todos os capítulos começam com a gentil graça e a doce firmeza. Esse, muito bem, Andréia, esse mesmo. Com a gentil graça e a doce firmeza, eu vos acolho, e aí ela começa a falar. E daí veja que a gentileza dela existe e a docilidade dela existe também, mas é uma docilidade firme. Não é de passar a mão na cabeça, não é melada. É um negócio assim, é sensível, mas é pontual, é cirúrgico, sabe? Então, assim, como que um princípio feminino, essa frequência de Madalena vem, né? Para romper esses padrões, que foi a pergunta que eu tinha feito. Provocando pensamento. Porque, na verdade, a gente só vai conseguir mudar o outro de verdade quando ele olhar para dentro dele e entender que aquilo não está legal, então eu preciso melhorar ou piorar, ou enfim. Né? Porque, às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para a pessoa. Então, às vezes, quem nunca foi fazer terapia e, em vez de ficar mais legal, ficou insuportável? Até que enxergasse todos os pontos e tal. Mas a questão é a gente entender qual a pergunta a ser feita, né? A gente usando o princípio feminino, entender que pergunta fazer, e quem está do outro lado, questionado, entender que é uma pergunta, não é uma acusação. Porque o que eu percebo também muito, e isso em mim também, quantas vezes você escuta, você precisava lembrar quem foi que falou essa história do chá, eu não vou lembrar, mas quantas vezes você recebe uma pergunta e essa pergunta te incomoda e te irrita, e na hora de você responder, você acaba sendo grosso ou sendo se excedendo, porque na verdade você nunca parou para pensar nisso. Ou talvez se você parasse para pensar, você perceberia que realmente não é bem por aí, né? Então, saber qual tipo de pergunta fazer e também ter ouvido para escutar a resposta. Né? Porque às vezes uma pergunta ela só vai virar uma discussão, né? Então a história do chá é assim, não me lembro quem contou, não vou poder dar o crédito, não sei se eu vi no Instagram, não sei se alguém não lembra, porque eu estou sempre vendo alguma coisa em algum lugar, mas a história parece que na época lá do Holocausto, lá na época da guerra, tal, foi um rabino falar para os judeus, e aí ele pegou e disse assim, a vida, ou o ser humano, talvez, o ser humano é como uma xícara de chá. E aí eram muitas pessoas, muitas pessoas, e eu já sei quem foi que falou, Jorge Versilo, num podcast que eu assisti, lembrei. E aí, essas pessoas foram contando para a pessoa que estava atrás, porque lá no fundão ninguém estava escutando. E aí, é uma xícara de chá, o ser humano é uma xícara de chá, o ser humano... Aí, quando chegou lá no fundão, a pessoa falou assim, mas por que ela é uma xícara de chá? E aí, foi voltando a pergunta, mas por que ela é uma xícara de chá? Mas por que ela é uma xícara de chá? Mas por que ela é uma xícara de chá? E quando chegou no rabino a pergunta, ele escutou, e aí ele olhou a pergunta e falou assim, tá bom, então o ser humano não é uma xícara de chá. E aí foi voltando, e não tem pergunta, não tem resposta. Por quê? Porque a pessoa vai só falando, e quando chega essa pergunta simples, né, tipo, ele não vai concluir por que raios que nós somos uma xícara de chá,
A gente é quente, a gente é cheio, a gente é vazio, a gente é o quê? Ele não sabe te responder, e aí ele agride nesse sentido, né? Ah, tá bom, então se você não é isso, você é aquilo, e tá bom, então, não vou falar mais disso. A ofensa vem de graça, porque, na verdade, é um questionamento interno da pessoa, sem resposta, porque ela também está fazendo isso, acostumando, porque já fizeram, e eu faço porque minha mãe fazia, porque meu pai fazia, porque minha avó, porque todo mundo, né? Então, essa força desse princípio feminino, que ele é construtivo, ele é mais provocante ou desestabilizador, ele é ousado nesse sentido de ouso perguntar algo que ninguém nunca perguntou, mas é só porque eu quero saber mesmo. Eu não estou querendo que você mude a sua opinião. Me prova que você está certo, para eu entender, para eu aceitar isso aí, né? E eu vejo que eu tenho, gente, esse princípio de mira, ele nasceu comigo e eu nem sabia. Porque eu fico assim, mas por quê? Mas por que isso? Mas por quê? E eu percebo o quanto incomodo muitas pessoas, porque eu sou essa pessoa que não me contento com nada. Eu tenho uma grande amiga, e ela fala assim, eu não entendo, por que você não se acomoda com isso daí que você sabe? Fica feliz e tranquila aí, você está sempre... Mas olha que eu descobri um livro novo, não sei o quê. Eu falo, gente... Porque como que eu posso dizer que está tudo bem assim? Não, já sei o suficiente, não quero mais saber nada. Se cada vez que eu escuto alguém falando, o meu mundo muda completamente, a minha visão muda completamente. Isso é expansão de consciência. E fica um monte de gente fazendo meditação para ter expansão de consciência, mas expansão de consciência é você escutar o outro e aceitar que aquilo lá pode ser possível, sim, né? E que eu sou dono da verdade, jamais serei. Né? Então, eu acho muito, muito incrível os mosquitos, esse olhar, né? Então, ele é feminino, ele é adocicado, não é adocicado, desculpa, mas ele é construtivo. Então, a gente está falando de um amor de verdade, né? Não de aquele amor idealizado, melado, é aquilo, cara, é isso, eu sou assim, e eu sou tudo que eu posso ser nesse momento. Né? E eu só vou poder mudar qualquer coisa dentro de mim se eu enxergar que eu tenho sombra. Porque se eu só enxergar a luz, para que eu vou mudar? Tá bom do jeito que tá. Eu tô iluminando tudo, tá tudo bem, tá tudo à minha volta aqui. Não é bem assim, né? Aí o outro ponto que ela deixa muito claro que, assim, a gente, né, precisa ser livre para escolher qualquer coisa que a gente queira, né? Então, o meu projeto chama Tecendo a Sua História. Um dia eu conto sobre ele. E ele é assim, ele nasceu por quê? Porque quando eu comecei a fazer terapia, comecei a perceber que, caramba, quanta coisa tem dentro de mim que eu não gosto. E aí eu fui olhando e eu pensava assim, caramba, mas quanta coisa tem dentro de mim que não é meu. Eu não penso isso. Por isso que eu não gosto. Eu não concordo com isso. Mas por que eu faço isso? E aí, bom, a terapia vai te ajudando a descobrir os seus porquês, né? E aí a gente resolve no nível que a gente aguenta resolver, né? Nem todo mundo dá conta e nem tudo é para ser dado conta assim, né? A gente observa, trabalha, acha que tá bom, cai, machuca, levanta, fala, eita, vamos trabalhar mais um pouquinho. E a vida é assim e sempre será. Mas lendo tudo isso, pensando tudo isso, eu senti meio que emocionalmente, assim, um sentimento mesmo, não uma consciência, mas que a maior violência que eu posso fazer com os meus filhos, eu vou usar o exemplo dos meus filhos, porque são pessoas que estão em formação e que eu sou responsável por eles, né? Pelo menos um pouco. A maior violência é a gente dizer que a pessoa não pode ser o que ela é. E a gente faz isso o tempo todo a gente faz, a gente repete isso, e a gente repete isso com tudo e com todo mundo, com os nossos funcionários, para quem tem, com os nossos colegas de trabalho, porque é muito, eu vejo os meus filhos, né, o menorzinho, o Gael me irritou, eu sempre falo, você ficou irritado porque o Gael falou isso, ou fez isso. Ah, mas olha, ele não, eu me irrito com você, não é você me irrita, você é você, e você está sendo você. E eu não tenho o direito de pedir para você mudar. Eu tenho o direito de não querer estar com você, porque você é do jeito que você é. Esse é um direito que eu tenho. E que também não me é dado muitas vezes.
né? Porque quantas vezes a gente fala, nossa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que dar o outro lado da minha cara para bater. Pois é, Jesus falou isso, mas não adianta a gente ficar fingindo que a gente está feliz. Porque o que ele falou era para você fazer isso de todo o seu coração. E se dentro de todo o seu coração isso não está bem resolvido e organizado, não adianta você fazer. Tem um momento do livro que eu nem trouxe para essa live, nem trouxe, nem escrevi nem nada, porque para mim foi um momento em que eu tive que parar. A minha mãe está aí em algum lugar, ela sabe disso, que eu ficava, meu Deus, é tão simples. É só ser eu, é tão simples. É só ser eu, não fingir nunca mais, é maravilhoso, é tão libertador. Por quê? Porque eu venho de uma religião que, por mais que diga que não tem dogma nenhum, também tem uma série de dogmas, né? E o grande maior de todos é assim, não faça para o outro que você não quer que faça para você. Ou, talvez, o seu livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, você escolhe tudo que você quer. Mas não é verdade. Porque quando eu olho para mim e percebo, mas eu ainda sou egoísta. Porque sim, sou. Talvez eu não deixe de ser egoísta nessa vida, talvez eu precise de várias, né? Para quem acredita em várias vidas. Mas, se eu ficar fingindo que eu não sou egoísta, eu tô fazendo mal para quem? Pro coleguinha do lado que tá feliz da vida, que eu tô lá emprestando minhas coisas para ele, que eu tô, né? Ou para mim, que não tô trabalhada nisso, não quero dividir com você agora isso. A maior sacanagem do mundo que eu vejo na vida é criança pequena que tem lá o brinquedinho que ama. Imagina eu com o meu creminho da L'Occitane, meu Spartium maravilhoso, da Guiné aqui, e alguém fala, me empresta. Eu falo, não, não vou te emprestar. E aí vem alguém com uma autoridade maior que a minha e diz assim, vai sim, tira da minha mão e dá para a pessoa usar. Não, eu não estou pronta para separar, para dividir meu negocinho com ninguém ainda. Deixa eu trabalhar isso primeiro. Então, a pergunta que o livro faz, que eu acho incrível, você é você do jeito que você é com você, com todo mundo? Explico. A gente é dentro da nossa casa, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa esposa, com a nossa mãe, do mesmo jeito que a gente é com o colega do trabalho, ou com o frentista do posto de gasolina, ou com... Por quê? Porque a gente tem que tomar certos cuidados, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Sabe aquela história, se eu falasse tudo que eu penso, eu ia presa, ou não sei o que lá. Então, a verdade é que o que vem de fora te molda, a parecer ser uma boa pessoa, mas não te faz. Ai, tudo bem, gente. Depois eu queria ser mais resumida, mas eu sei que é muita informação. Mas o que faz você ser contida não é o que você quer ser, é o que o outro espera que você seja. E aí, nesse lugar, e aí diz o livro, que eu amo essa parte, que é nesse lugar que a gente adoece, porque a gente começa a ser quem a gente não é o tempo todo para agradar. Ou porque eu acho que eu preciso ser desse jeito, mas na verdade eu não sou. E aí, nesse ponto, a gente vai ouvir histórias, principalmente quem trabalha com terapias, a gente vai ouvir histórias de mulheres que casaram com quem não gostava para agradar a família, de pessoas que fizeram faculdades que nunca suportaram para agradar o pai ou a mãe, ou nananana, e depois adoece, deprime, pratica atos contra a vida, etc. Por quê? Porque a violência que sofre ou que pratica de não deixar o ser humano ser quem ele quer ser. Quando eu falo isso, eu coloco sempre assim, com a responsabilidade das suas escolhas. Por quê? Porque eu não estou fazendo aqui uma apologia que a partir de agora todo mundo tem que sair pelado na rua se não quiser pôr roupa. Ou, vamos sair dando tapa na cara de todo mundo que te irritar, porque essa é a sua vontade, você tem que praticar a sua vontade. Não é isso que eu estou falando, né? Mas eu também não quero dizer que é porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa manter os... Não, também não quero dizer isso. Eu acho que o planeta vai ter a transição e a mudança, e a gente vai fazer essa passagem dessa transição quando, na nossa consciência, for claro o que você pode e o que você não pode fazer, sem ninguém te impor nada. Esse é o objetivo maior. Só que se você não for o que você é, talvez você nunca saiba que você é isso. Porque dependendo da maneira como você foi criada e o tanto de opressão que você sentiu, eu sei, amada. Beijo, querida, te amo muito. Quando você
sente, me perdi agora, falei do meu amor, mas enfim, eu acho que a gente vai mudar quando a gente puder ser o que a gente é, e é aí também que a gente vai perceber aonde a gente precisa mudar. Porque se você estiver sempre seguindo um protocolo posto de fora para dentro, e seguindo esse protocolo, talvez você repita as frases e as palavras e as opressões que você recebeu, sem nem perceber que isso para você é uma opressão, porque você pensa diferente. Você nunca nem parou para perguntar, mas será que eu gosto mesmo disso? Sabe, tipo, como essa comida tanto. Cara, pensando bem, eu nem gosto dessa comida. Por que eu tô comendo isso? Né? Vamos pensar nas coisas mais simples, porque senão a gente vai por um lugar que é difícil, ninguém vai mudar de repente. Nem é para mudar, a gente está só falando o que é a frequência da Madalena na prática. Né? Então, depois a gente pensa em como é que a gente faz para mudar. Né? Aqui eu acho essa questão, né? Quando você age por medo do que o outro vai pensar, ou porque você precisa ser validado, ou que você faz porque está todo mundo fazendo, mas você não sabe nem por que você está fazendo, isso é violência contra você mesmo, né? E aí eu digo que essa é a minha visão da coisa, né? Para a gente escrever a nossa história, a gente precisa ter uns elementos, não dá para você ter autonomia da sua biografia sem conhecer quem você é, onde você está e aonde você quer chegar. Esses são 3 pontos. A Lucilena Galvão fala, né? Se você for convidada para ir na casa de alguém almoçar e você liga para essa pessoa porque você se perdeu, aí você fala, oi, fulana, eu me perdi, eu não sei chegar na sua casa. A primeira coisa que ela vai perguntar é, aonde você está? Onde você está? E aí você tem que saber onde você está, porque se você disser eu também não sei, ela não vai conseguir te guiar até o lugar onde você quer chegar, né? E depois você precisa saber aonde você quer chegar, né? Então, se você parar alguém na rua e falar, eu tô perdido, você sabe onde é a casa da minha avó? Ele vai dizer, não, onde é o endereço da sua avó? Né? Se você não tiver um endereço para dar, ele também não vai poder te guiar. Então, é parte de um pressuposto tão simples que, para eu poder ser me apropriar da minha vida, da minha história, do meu destino, eu tenho que saber quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. Né? Essa responsabilidade por suas escolhas eu ponho só por conta de as pessoas não acharem que eu estou aqui dizendo que todo mundo agora vai virar, nossa, vamos lá fazer tudo que a gente tem vontade, porque assim a vida é, e não é isso. Porque eu prego, digamos assim, um empoderamento, sim, mas consciente, né? Não um empoderamento de que eu posso, então eu faço, né? Tudo tem consequência. E então, além de você saber quem você é, onde você quer chegar e aonde você está, você precisa saber o que vai acontecer quando você chegar lá. Né? Esses atos que você está praticando te levam a um lugar e te trazem consequências. E isso também precisa ser consciente, porque muitas vezes a gente sai fazendo várias coisas e não pensa nas consequências. E aí, quando você vê, você não sabe nem onde você está, nem onde você estava, muito menos por que você está vivendo aquilo lá. Né? Então, todos os nossos atos, a física fala isso, toda ação gera uma reação, né? E aí, por último e não menos importante, o sagrado mora em mim, né? Então, eu acho que ninguém precisa de religião, de guru, de padre, de bispo, de ninguém, de nada, para acessar o sagrado. Não é necessário, né? Então, um monte de gente vai falar assim, mas quando você está na igreja, mas quando você está no centro, mas quando você está, tá tudo bem, é verdade, existem elementos, existem ferramentas, existem situações que te facilitam chegar num lugar onde você quer chegar, mas não é necessário, né? Então, e aí eu coloco aqui, não sou a maior fã de evangelho bíblico, mas João fala, né, que Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará até mais do que eu. Né? Quando é perguntado, mas será que um dia eu também vou conseguir fazer essas curas que você faz? Né? E ele responde exatamente isso. Por quê? Porque você é um ser divino, você é um ser crístico também, em evolução, em caminhada, mas a centelha está aí, né? A potência está dentro da gente. Se a potência está dentro da gente, a gente tem que acessar para dentro.
E como é que a gente acessa para dentro? Lendo, aprendendo, orando, se escutando, mudando a frequência de pensamento, não sendo pessoas pessimistas, não maltratando o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, enfim. E aí a gente consegue se escutar, porque também é muito barulho que a gente coloca para a gente se escutar, né? O barulho de fora atrapalha o escutar de dentro, né? Então, a frequência de Madalena, ela vai falar exatamente essas 3 coisas, né? E é assim que a gente consegue sentir na prática essa frequência. Eu espero que assim, que agora a gente consiga perceber esses pontos, essa frequência funcionando, né? Então, toda vez que alguém te perguntar ou te disser, você precisa fazer tal coisa, e vier aquela sensação de por que eu preciso, você possa perguntar para essa pessoa, mas por que você acha que eu tenho que fazer isso? Eu acho muito interessante uma observação para quem tem filho pequeno, principalmente dessa geração. A gente, mãe e pai, que tem uma certa autoridade ou gostaria de ter, né, uma certa autoridade, a gente gostaria de falar, não faz, e a criança não fazer, não põe o dedo na tomada, e ela fala, tá bom, não vou pôr. A gente percebe e escuta, né, o quanto que essas crianças vieram com essa energia, com essa frequência já ligada, né? Tipo, já tá aí, a frequência já tá funcionando e elas têm todo o conhecimento disso, porque toda vez que você disser para o seu filho qualquer coisa, ele vai dizer, mas por quê? E quando eu era criança, eu não ficava perguntando para minha mãe por quê. Ela falava, não faz, eu não fazia. Só que não é mais assim. Por quê? Porque a gente que não tem isso desenvolvido, a gente precisa desenvolver, a gente precisa deixar essa frequência sair mesmo da gente questionar por quê? Por que que eu não posso comer manga com leite? Uma coisa bem que já caiu, já todo mundo já sabe que não é bem isso, mas por quê? Vamos lá para o parto. Por que que eu não posso ter um parto normal depois de uma cesárea? Quando o médico fala para uma mulher que ela não pode ter um parto normal porque ela tem quadril estreito, porque ela não vai ter dilatação, porque a mãe dela não teve, ela não pergunta por quê. Mas por que que eu não posso ter? Quais os riscos? O que poderia acontecer? A gente não pergunta, a gente simplesmente fala, tá bom. Por quê? Porque o médico falou, ele sabe o que ele está falando, ele é médico. Mas não necessariamente, né? Então, toda vez que alguém pergunta, que a gente manda a criança ou fala alguma coisa para a criança, tipo, meu filho mesmo, ele fala toda, mãe, quem escreveu que tem que tomar banho todo dia? Aonde que está escrito que todo dia eu tenho que tomar banho? Se eu não tiver sujo, eu tenho que tomar banho mesmo assim? E aí você fala, tem, porque higiene, porque... Mas aí eu comecei a pensar, é mesmo, né? Quem falou que tem que tomar banho todo, que a cada 24 horas vence? Porque tem vezes que em menos de 24 horas eu tô fedida. E tem vezes que eu vou tomar banho porque convencionou que eu tenho que tomar banho e eu não tomei banho hoje, né? Gente, é muito sutil a diferença entre só tome banho quando você estiver fedendo, né? E não precisa tomar banho todo dia. Não é isso, é só questiona por quê? Por que que eu não posso ir em tal lugar com tal roupa? É porque realmente não condiz com o negócio lá? Ou porque uma pessoa que estava ali no topo de quem vai escolher as regras escolheu que não? De chinelo não pode. Por que de chinelo não pode no restaurante? Por que pode, por que não pode? O questionamento é livre. A gente pode até falar mal da igreja hoje em dia, que a gente não vai para a fogueira. Mas na nossa cabeça ficou guardado que não pode, é perigoso, não deve. Não pergunta muito, não. Uma das coisas que mais incomodava Pedro na Maria Madalena, nas conversas que eles tinham, é porque ela perguntava demais. Em diversos textos de fora da Bíblia, dos outros evangelhos, aparece ele falando para Jesus, mas por que ela pergunta tanto? Você não se incomoda com ela perguntando tanto? E Jesus falava, não, ela tem algo que eu queria muito que todo mundo tivesse, né? Que é o princípio de Miriam, que é pergunta. Se você não concorda, pergunta. Ou você vai se convencer, ou você vai convencer o outro.
Ou você só vai dizer, olha, eu não concordo, e ele vai falar, tá bom, tudo bem, se tiver tudo muito equilibrado e saudável, né? E aí eu faço uma comparação. Eu já falei isso, né? Então, ter coragem de ser quem você veio para ser vai te trazer também saúde. Quando a gente for falar um dia sobre floral, que é um das minhas paixões também, o Eduard Bach, que descobriu os florais, ele diz assim, toda vez que você se afastar da sua alma, da sua essência, você adoece. E nesse livro também vai falar exatamente isso, com as mesmas palavras, não é nem com outras palavras. Toda vez que você começar a ser quem você não é, você vai adoecer. Porque o que adoece o seu corpo é a sua frequência. Nós somos 3 corpos. Isso já está quase provado, né? Que a gente tem um corpo mais sutil, você tem a sua mente tida como um corpo, o seu espírito e o seu corpo mesmo físico, né? O corpo físico sofre, porque se você está com raiva, você está liberando lá adrenalina para não sei quem, de que glândula, que eu não vou entrar nisso aí, que eu vou falar bobagem que não é minha área. Mas a gente sabe disso, que o fígado sobrecarrega quando você está intoxicado com a sua raiva. Então, se você ficar o tempo todo não sendo você, não tendo coragem de ser você, usando uma máscara para fingir que você é algo que você não é, para agradar o outro, para ele gostar de você, isso não pode dar bom. Não tem como dar bom. E não dá bom para você, não dá bom para a sociedade toda, porque no fim das contas, todo mundo acaba sendo aquilo que não quer ser. E aí, como que você vai fazer o bem para as pessoas? Como que você vai educar uma criança? Forjar a forma dessa criança crescer baseado em um monte de coisa que você nem sabe por que você está falando que é. Né? Então, eu fiz uma comparação que eu adoro, que é assim, ó. Então, ninguém precisa acreditar no tarô para entender essa analogia, tá? Porque o tarô é um jogo, enfim, ele tem lá os arquétipos dele, ele tem os arcanos, e tem os maiores e os menores, né? E aí, quando a gente coloca no dicionário mesmo, no Google, né, o que significa Magdel, na verdade, tá? Magdala é Magdel, mas enfim, né? Então, a tradução de Magdel é torre, né? Então, foi uma pequena aldeia, né, aparentemente lá na Galiléia, de onde veio Maria Madalena, mas a tradução literal de Magdel é torre. E se a gente for ver o significado do arcano maior do tarô, da torre, ele significa simplesmente, claro que a gente pode fazer meses de estudo sobre cada arcano e tal, mas simplificando, significa mudanças abruptas, algo que pode mudar em relação à situação questionada. Pense em uma estrutura ou uma fundação que entra em colapso quando questionada. A torre simplesmente pode sugerir que estamos enganados em relação a algo e temos a chance de reparar os nossos erros, mesmo que de maneira dolorosa. E aí eu achei incrível, gente, porque, cara, é isso. O que é a frequência de Madalena? É isso. Ouse questionar para conseguir quebrar com os padrões anteriores. Mas só o fato de você questionar já vai fazer isso. Não precisa questionar e brigar e tomar o lugar do outro e querer ter razão, porque daí você entra no ego. E a intenção não é entrar no ego. A intenção é só fazer com que cada um crie a sua consciência no limite da sua consciência, daquilo que você pode dar ou pode fazer, né? Porque nem todo mundo vai ter a mesma consciência, ninguém nasceu do mesmo lugar, ninguém é pé de maçã, né? Nem todo mundo é maçã que nasceu do pé de maçã. As pessoas são diferentes, né? E aí, colocando aqui, para quem não me conhece, para quem não sabe da história, eu acabei de voltar de uma viagem para a França, de uma peregrinação de Maria Madalena, fui conhecer a história dela lá, onde possivelmente ela tenha chegado depois que Jesus morreu e tal, com mais outras mulheres, outras Marias. Então, tem toda uma história lá no sul da França que conta que, por exemplo, né, esse lugar, a praia em Camargue, essa condado, eu não sei, tem nomes diferentes, mas enfim, chama Saint-Marie de la Mer, essa praia que seria onde ela chegou. E essa igreja, dessa foto linda, que uma colega que estava lá, Sarita, tirou, é a igreja, né, de Saint-Marie, das Três Marias. E onde está Santa Sara Cali, e os restos mortais de Maria Salomé e Maria Jacobé, que eram companheiras da Maria de Magdala.
Então, eu pensei assim, deixa eu ver um lugar onde eu mais sentia a presença da Madalena, né, quando eu estava lá, porque nós fomos para vários lugares. Então, todos os lugares eu sentia muita emoção, foi muito forte, cada lugar me trouxe uma história diferente, né, uma sensação diferente. Então, em Saint-Marie-de-la-Mer, tive a minha sensação, vivi o meu momento, cada um teve o seu momento, é lindo o lugar. Depois, um outro lugar que também é incrível, muito forte, é nessa igreja. A Ângela, que estava aqui no começo, falou, minha colega, minha companheira de igreja, porque a gente fazia as visitas, e depois quando, agora o dia é livre, eu voltava para a igreja e encontrava ela lá. Ou eu estava na igreja e ela voltava para a igreja, e a gente ficava lá olhando detalhes e detalhes e detalhes dessa viagem, desses lugares. Essa igreja, especificamente, fica num lugar que chama Saint-Maximin, e é aí que está os restos mortais da Maria Madalena, é aí que está o crânio da Maria Madalena, e então ali, né, aqui nessa partezinha aqui, é a cripta, onde está o crânio dela, e a gente pode ver, a gente não vê o original está escondido, ele é uma réplica, mas é um lugar que a gente sente muita emoção, né? Porque não importa se é ou se não é dela de verdade, mas existe toda uma egrégora em torno dessa cripta, dessa igreja, tem muitos detalhes dessa igreja, então sim, a gente sente a frequência, a presença dela muito forte aqui. E esse lugar é um lugar que muito me emocionou também, porque aqui chama Saint-Bon, para a Igreja Católica é o lugar que eles acreditam que Maria Madalena foi e ficou 30 anos dentro dessa gruta, somente orando e fazendo, se dedicando ao arrependimento dela e a Jesus e tal. Eu não acredito que ela, com todo o saber dela, ia ficar rezando 30 anos dentro de uma gruta. Muito provavelmente ela era fazendo aquilo que ela aprendeu e que Jesus ensinou, mas é um lugar que também tem relíquias dela, tem fios de cabelo, tem um pedaço de um osso e tal, mas eles dizem que era a Madalena, que eles encontraram, enfim, tem toda uma história, e é um lugar que me emocionou muito, e até tem uma questão com bebês e tal, que fica também para uma outra história, porque são muitas informações. Aqui, esse lugar especificamente, foi realmente o lugar onde eu mais senti a presença dela. Essa cidade chama Rennes-le-Château, e ela tem toda uma história, que um dia eu venho contar, porque é muito legal, mas é a história do Código da Vinci, daquele livro, que depois virou um filme. Ele foi baseado na história desse vilarejo. Então, tinha um padre, o nome dele era Sanier. Depois eu já te passei, é só você falar. Fábio, seu microfone, amor. Ele é ótimo, ele é ótimo. Fátima, amor. Amor. Eu acho que eu consigo desligar. Mas eu ia na aula de sax, eu consegui. E aí, nesse vilarejo, tem uma história fantástica, que foi encontrado uns pergaminhos escritos, e que tinham lá uns segredos, enfim. Esse lugar, esse padre construiu muitos lugares, construiu essa torre, uma torre de pedra e uma de vidro, que seria, o masculino e o feminino, tem toda uma história. E esse lugar foi o lugar onde eu senti o cheiro da Guiné, que é aquela florzinha que eu mencionei, que está aqui, meu cheirinho, e que foi realmente um lugar que eu senti a frequência dela muito, muito, muito forte em mim, assim. Nossa, era parecia que eu levitava, que eu nem estava andando, foram muitas energias, mas eu me pego pensando, na verdade, que quando eu cheguei nesse lugar, eu já tinha vivido tantas experiências de Madalena, em lugares diferentes, que não era o lugar em si, mas era o que reverberava dentro de mim. Então, a frequência não está mesmo do lado de fora, ela vem do lado de dentro, porque aqui já era tipo, é o resumo final da história. Claro que depois daqui a gente foi em outros lugares, mas aqui aconteceram coisas incríveis. A gente encontrou com uma autora de um livro, uma querida, o livro chama O Segredo do Anel, eu não sei
se vocês já leram. Eu não li esse livro ainda, tô louca para ler, mas é um livro super famoso, que um monte de gente que acompanha a Madalena já leu. Uma boa parte das meninas do grupo já tinham lido, e quando encontraram com ela, ficaram, meu Deus, que incrível! E a mulher é um poço de sabedoria, e tem muita história para contar, e a gente encontrou com ela lá. Então era um lugar muito, muito mágico. Coisas incríveis aconteceram nesse lugar. Mas eu acredito que eu estava muito recheada de Maria Madalena, porque eu estava acessando essa frequência dentro de mim, e o tempo todo vivendo isso, o tempo todo. Eu estava com pessoas em que eu podia ser 100% do que eu era, eu não precisava fingir nada, não tinha que ficar, eu não tinha que vestir nenhum papel. Ali eu não era mãe, eu não era esposa, eu não era filha, eu era uma peregrina que estava indo em busca de algo que me faltava. Então eu tinha o direito de ter buracos em mim e assumir esses buracos todos, porque todas nós estávamos ali nos nossos buracos, né? Então eu estava muito, muito, muito ligada nessa frequência. Eu não fui com nenhuma expectativa, eu não sabia o que eu ia encontrar lá, então eu só fui ser eu, né? E aí eu acho muito incrível, porque sem querer eu falei, eu só fui ser eu, né? E esse trechinho desse livro que a Andréa mostrou no comecinho, A Nova Consciência de Maria Madalena, ele diz assim: mestre, mestra, não é a minha história que deve ser compreendida, é a frequência que eu sou que deve ser encarnada. É o que ajuda você a lembrar a sua história, é o que ajuda você a lembrar quem você é. Nos lugares onde eu morei, agora você pode aproveitar a beleza de você. Você pode desfrutar do grau descoberto e com ele celebrar a promessa então feita naquela primeira vez. Lembra? Agora é a hora de viver-me, não de recordar-me. Se você continuar me buscando e esquecendo de você, os meus escritos nunca serão encontrados. Faz parte da promessa inicial. Até que você pare de buscar a união fora de você, o tesouro permanecerá escondido. A resposta para a pergunta: Miriam, como eu posso viver você? Você pode me viver vivendo você. E aí eu finalizo com essa frase que me emociona muito, porque é isso, né? A frequência de Madalena é você sentir, viver o sagrado que tem dentro de você com todos os defeitos que você tem e que você pode ter, né? A gente cresce e vive uma vida inteira escutando que não é seguro ser você mesmo, que você não pode ser você, que você tem que ter modos, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Nós mulheres muito mais do que os homens, mas os homens também. E agora nessa nos tempos que a gente vive, os meninos de agora, eu vejo os meus filhos, os amigos dele, eles estão muito perdidos porque eles nem sabem o que eles precisam ser, porque tudo pode magoar alguém ou chatear alguém, ou então não tem mais postura de homem nem postura de mulher. As crianças não sabem como lidar com isso, né? Eu tenho muitas histórias para contar, assim, muitas histórias, porque eu sou mãe de 2 meninos, né? Que para mim, gente, é um desafio absurdo, porque eu não convivi com homens na minha infância, a ponto de saber se o que eles estão fazendo é normal ou se não é normal, se eu tenho que intervir, se eu não tenho que intervir, o que raios que eu posso fazer para ajudar ou para pelo menos não atrapalhar o ser desses meninos, né? Por quê? Porque a gente perdeu referência, porque aquilo que todo mundo fazia antes não se pode mais fazer, porque não é o bom. Mas aí o que estão fazendo agora, será que é o bom também? Né? Será que a gente tem que... Quanto que a gente tem que colocar de energia nisso? Quanto que a gente tem que só deixar ser? Né? Porque a criança, ela vem pura e com toda a essência dela, mas a gente precisa ter lá os nossos limites para que eles não se machuquem, tanto fisicamente como emocional, psicologicamente. Hoje em dia, com a internet, com tudo que é tão fácil de chegar às informações e tal, e aí a gente chega na conclusão que a gente também não sabe, né? A gente também não sabe como é, o que é o certo, o que vai dar bom,
né? Mas o que mais de tudo isso, o que mais me chamou a atenção, até para validar o meu sentimento de trazer isso para vocês, é tudo que se fala nesse livro, que é a frequência de Madalena, eu vejo nas crianças com maior naturalidade, né? Essa atitude que essas crianças de hoje têm, que a gente julga ruim, desrespeito, porque a gente não, pai não tem mais autoridade, a mãe não tem mais autoridade, a gente fala para não fazer, e eles fazem, e eles questionam. Cara, será que é mesmo uma afronta quando ele me pergunta por quê? Ou será que ele só está querendo saber por quê? Que, por exemplo, precisa tomar banho todo dia? E aí eu comecei a mudar minha maneira de responder. Porque no começo eu respondia porque sim, porque eu tô mandando, porque nananã, porque era assim, porque a higiene, ou porque, sei lá, umas respostas prontas. E hoje em dia, quando meus filhos me perguntam algumas coisas, eu falo, eu não sei por quê, mas a gente pode descobrir junto. Ou, outra coisa que eu sempre falo, filho, eu não sei por quê, por exemplo, eu não sei por que precisa tomar banho todo dia, mas hoje, nesse momento, a gente vai em tal lugar, e eu gostaria muito que você tomasse banho, para você ficar com o cabelo mais arrumadinho aqui e tal, para você se sentir melhor. E a gente vai conversando. Muitas vezes ele vai sem reclamar. Tem vezes que é inegociável. Ele não quer. E aí ele não vai, mas não é que ele. Aí eu deixo ele não tomar banho. Esses pernilongos estão entrando aqui todos. E não é assim, então tá bom, vai, ele venceu. Mas tem vezes que eu falo, cara, eu quero comprar essa briga. O menino vai chorar, vai se cabelar, vai se desesperar, e ele só vai dormir, dormiu, acordou e tomou banho de manhã, porque ele já acordou diferente amanhã de manhã, e aí tá tudo certo também. Me permito hoje uma leveza também na minha maternidade, porque a cabeça dele é a cabeça dele. É claro que, exemplo, se meu filho chegasse assim, por que eu não posso tomar cerveja? E eu disser, por que não? Porque faz mal, porque vai prejudicar os seus órgãos e não sei o que lá. Mas eu vou tomar mesmo assim. Eu não vou deixar, óbvio que não. Mas não tomar banho, ou de repente comer um doce num dia que não é o dia certo, ou enfim, são coisas que às vezes eu não estou negando para ele porque eu quero ensinar o que é certo ou errado. Às vezes a minha criança está negando para ele alguma coisa sem menor consciência. Então é só o fato de quando for questionado, quando nós formos questionados, ou quando alguém disser algo que não cai para a gente de uma maneira ok, a gente ter coragem ou de questionar, ou de responder, ou de dizer, não sei por quê que é assim. Mas vamos tentar, pelo menos, não falar, mas é que todo mundo faz. Porque esse é que todo mundo faz, é que lasca, entendeu? Porque todo mundo faz, mas porque todo mundo faz, tá certo? Não necessariamente. Durante muito tempo eu achava que a maioria tinha o bom senso. Hoje em dia eu não acho mais. A maioria pode ser uma maioria que está mal informada. Bom, eu espero, quem está aqui, muito obrigado por ter ficado. Sei que um monte de gente não pôde ficar, outras pessoas vão ver depois. A minha gratidão é igual para todos vocês. Eu espero que realmente a frequência de Madalena esteja cada vez mais presente e mais observável, mais sentida, né, que seja mesmo reavivada dentro da gente. Eu acho que, ainda que tudo que eu falei for só coisa da minha cabeça, e que eu esteja alucinada, aqui, embriagada por essa emoção e esse amor que eu tenho por essa frequência, por esse ser. Tudo isso que eu falei foi muito de coração, muito pensado, e eu tenho certeza absoluta que se a gente praticar essas pequenas ações, a gente não vai fazer mal para ninguém, nem para a gente. Porque o que eu estou dizendo aqui é pura e simplesmente vamos aumentar a nossa consciência. É uma abertura de consciência, vamos lá, vamos ver, vamos observar, vamos escutar, né? Existe, como dizer a Ângela, que eu amei, né? Entre o branco e preto, existem mais de 50 tons de cinza. E a gente não precisa escolher o preto ou o branco, a gente pode escolher o meio do caminho, e a gente pode escolher mais de um. Isso é muito incrível.
É muito incrível. Porque, como religião, você escuta uma religião, você fala, isso aqui é interessante, isso aqui eu não gostei, então eu vou pegar só o que eu gostei, e tá tudo bem, porque é isso que vai fazendo você ser você, né? E é isso que não me faz mais sentido hoje, eu não quero, então eu deixo, e eu não preciso ficar provando para ninguém o porquê ou o não porquê, né? É uma liberdade de ser quem a gente é, né? É isso, gente, eu agradeço muito, muito. Se alguém quiser falar, por favor, se manifeste. Eu já tenho agendado com vocês, com quem puder participar, na próxima sexta. A gente vai falar um pouco Obrigada, querida, obrigada, obrigada. A gente vai falar muito sobre Madalena. Como romper com esse modelo atual, né? Então a gente vai falar sobre o princípio de Roma, que também é um capítulo do livro. Aí eu trago mais detalhes de assim, nossa, olha que incrível, verdade, fazia isso, nem pensava. Pelo menos foi isso que ressoou em mim, sabe? Nossa, era um hábito que eu tinha e olha, nunca tinha pensado, vou tentar melhorar, piorar, mudar e fazer, enfim. E é isso, a ideia é que a gente tenha mais 2 encontros mais ou menos nesses temas, para que vocês conheçam, né, a minha abordagem e para que a gente possa criar outros vários projetos, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Drice, chegou agora, amada. Você estava trabalhando? Te perdoo. Te amo. Não? Ninguém quer falar? Então eu vou encerrar. Muito, muito, muito obrigada. Tá trabalhando, né, amiga? Eu sei. Essa moça trabalha muito. Eu acho que tem aqui umas conversinhas aqui, não tem? Que eu não peguei aqui. Aqui, peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Drita, tão baixinho, não te escutei. Deixa eu só ver se são perguntas. Ah, tá bom, minha linda. Entendi agora. Eu vou parar a gravação, porque o que tem daqui para frente não é. Não é.